Paz do Senhor, seja bem-vindo você aqui para mais um vídeo do nosso canal. Aqui é Pastor Eclésio Filho que está falando e a gente vai falar sobre mais algumas curiosidades da Bíblia, coisas super interessantes que a gente vê na Bíblia. A gente fica se perguntando algumas vezes sobre isso. E eu queria, antes da gente começar a falar sobre esse vídeo, né, falar sobre o que a gente vai falar hoje, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, somos como Deus. Nós vamos ver isso, né? Porque é essa sugestão que se tem quando você lê essas passagens. E a gente vai ver como é que isso desenvolve dentro da criação e para que aquilo possa, de fato, para você fazer uma grande diferença na sua vida. Mas antes de mais nada, de começar, eu quero te perguntar, você já é inscrito nesse canal? Você já se inscreveu nesse canal? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, então vai lá e se inscreve aí no botãozinho aí do lado. Faça a sua inscrição, marque o seu sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, a gente te passa. Aqui nós temos oração às 6 da manhã, às 8 da noite. Nós temos aqui esses vídeos maravilhosos de curiosidades da Bíblia, mais uma sessão de curiosidades da Bíblia. Nós temos estudos bíblicos profundos, como o panorama de todos os livros da Bíblia, né? Já está, a maior parte já está aí no nosso canal, mas ele vai subindo pouco a pouco. A cada dia eu vou fazendo novos vídeos e colocando aí também para vocês, sem falar em muitas outras informações importantes sobre a palavra de Deus. Então, aqui agora, por exemplo, esse vídeo faz parte das curiosidades. Você quer saber sobre curiosidade da palavra de Deus? Eu vou estar sempre aqui ministrando para você, trazendo para você um bocado de coisa interessante que a gente se pergunta às vezes e não sabe como responder. E a resposta de hoje é: criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, essa passagem ela é muito significativa. Onde é que você lê ela? Você vai ler a imagem e semelhança de Deus, essa criação, em dois trechos da Bíblia. O principal trecho você vai encontrar em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e 27, onde a Bíblia diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Aí, em domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, é o que diz aqui o texto. Né? Depois tem um texto também que eu já falo sobre essa questão do homem e mulher, que dizem que Adão teve uma mulher, depois que teve outra. Procure aí um vídeo sobre isso, onde eu falo, pergunto se Eva foi a primeira esposa de Adão. Então, tem um vídeo muito legal sobre isso, você pode procurar depois. Mas vamos lá ao que interessa, vamos ver o que é que diz esse texto, essa questão da imagem e da semelhança. Você vê que Deus ele criou todas as coisas de uma maneira, mas o homem ele diz que criou a imagem e a semelhança. Nesse texto há essa afirmação de forma categórica, de forma clara, que Deus criou, é como se Deus tivesse criado o homem olhando no espelho, né? Olhando no espelho. Mas essa afirmativa, ela tem algumas coisas interessantes que a gente não consegue captar quando a gente está vendo esse vídeo, por exemplo, em português. Eu vou falar antes de chegar lá, eu quero falar sobre essa questão também do façamos. Porque a Bíblia diz aqui, ó, façamos. Deus é um ou Deus é mais de um? Porque quando ele diz façamos, significa dizer que ele é mais de um. A explicação dos rabinos judaicos sobre isso, porque eles acreditam na unicidade, eles não creem na trindade como nós cristãos, certo? É de que aí o que estava acontecendo nesse momento, no momento da criação, era como Deus estava criando um ser muito parecido com os anjos. Olha só, não é semelhante a isso, mas semelhante aos anjos. Isso já dá aí uma pequena, uma pequena diferença do que está escrito na Bíblia, uma pequena contradição, porque a Bíblia está dizendo que Deus fez o homem semelhante a ele, e não semelhante aos anjos. E essa é uma primeira argumentação que a escola judaica, alguma parte da escola judaica acredita. Então ele fala aqui sobre que é imagem e semelhança dele, não imagem e semelhança dos anjos. A segunda argumentação que eles utilizam é que esse façamos se refere ao fato de que antes da criação do homem,
o próprio Deus, né, o próprio Senhor dos Senhores, se reuniu com os anjos, justamente para que os anjos não viessem a ter ciúmes, porque Deus ia criar, fazer uma criatura semelhante a eles e viesse a ter um problema para poder ter o consentimento dos anjos. Isso é mais triste ainda, mais, digamos assim, estranho ainda, vamos dizer assim. Não vou utilizar nenhum termo pejorativo, porque isso é uma questão cultural particular de cada uma, de crença, de fé, a gente tem que respeitar a forma como eles acreditam. Mas eu não acredito assim. Porque, em primeiro lugar, se eles precisavam da permissão dos anjos, eles não seriam todo-poderoso. Né? Eles argumentam que isso é uma lição de humildade, coisa e tal. Mas eu acho que a humildade de Deus não se demonstra dessa forma. A soberania dele está acima de tudo. E a segunda coisa que é importante observar é que os anjos, eles não são dotados de livre-arbítrio como o homem é. O anjo não faz o que quer, o homem só faz aquilo que Deus manda. Então é no mínimo contraditório Deus ter que pedir permissão aos anjos para poder criar o homem. Então, eu continuo com a minha argumentação de que ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como já foram nos primeiros versículos, dá para a gente entender isso. E no princípio criou Deus, Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia pela face das águas e disse Deus, haja luz. Nessas três passagens aí você encontra, nesses três versículos, você vai encontrar a Trindade, onde Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e Deus o Filho, através da palavra, como se diz lá no livro de João, que Jesus é a palavra. Então foi dessa forma como Deus decidiu criar o homem, imagem e semelhança dele, fundamentado nisso daí. E essa criação da imagem, da semelhança, se reflete na própria natureza divina, na própria natureza humana. O homem, ele é trino também, ele é espírito, alma e corpo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, de forma bem explícita. Lendo esse versículo, versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é tão claro que ele diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, ao contrário do que muitas vezes você pode talvez ouvir em um vídeo ou em outro na internet, tem muita coisa, você precisa saber filtrar essas coisas da internet para que você não encha o seu ouvido com informações que são contraditórias da Bíblia, né? Não informações fundamentadas em suas culturas ou em sábios humanos, sabedoria humana, porque Paulo fala sobre essa sabedoria humana que ela não tem valor. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo alerta sobre isso. Porque, olha só, 1 Coríntios, no 2 Coríntios aqui, deixa eu abrir, 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, uma coisa que a gente tem que ter consciência é isso, que Deus ele tem poder para realizar, para fazer o que ele bem entender. E ele criou o homem conforme imagem e semelhança. E a imagem e semelhança se revela principalmente no fato do homem ser espírito, alma e corpo. Sendo o espírito representado pelo Espírito Santo, o corpo representado pelo próprio Cristo, que veio como homem, e a alma como sendo a representação do Deus, o Pai, aquele que pensa, que maquinou, que estruturou tudo para a criação de todas as coisas. E por isso o homem é imagem e é semelhança de Deus. Mas como isso a gente pode encontrar isso nas entrelinhas da palavra? Evidentemente que existe muita coisa também que é possível se aprender pelo hebraico. Estudando o hebraico, você consegue, então, ter uma noção maravilhosa de muita coisa. Eu separei aqui alguns slides que eu preparei para você para explicar isso, como essa criação ela se reflete no mundo sobrenatural, através do sobrenatural. Vamos ler. Vamos ver aqui no hebraico o que é que diz. Vamos ver isso aqui. Então, o versículo 27, ou melhor, o versículo que fala sobre a formação do homem, quando o homem foi formado, esse versículo
ele mostra que Deus formou o homem. Né? Então, aqui tem o homem formado do pó da terra. O versículo 7 diz isso. No versículo 7, onde Deus formou o homem a partir do pó da terra, a palavra formou, olha só, a palavra formou, certo? Ela foi traduzida no hebraico como essa palavra aqui, esse aqui é um vav, né? Um vav, yud com o símbolo, esse sinal maçorético aqui, junto com isso, representa que é um o, iod, e ele repete aqui o yud. Aqui é o de CD, o de Sidak, né, que é uma letra que tem um som de pizza, né? E aqui é um sinal maçorético que representa o E. E aqui é o Resh, né? O Resh. Então, Yetzer seria essa palavra, Yetzer. Yetzer, e aqui você tem um tetragrama divino, né? Que não é pronunciável, que alguém chama de Jeová, mas ele não é pronunciável, essa letra ela não é pronunciável. Então, aqui você tem novamente o que? O Yud, tá vendo? O mesmo Yud, o Yud que começa o nome de Deus é o mesmo Yud que está aqui presente na criação do homem especificamente. Você vai ver que é do homem especificamente. Esse Yud, Jeová, e aqui Elohim, Elohim. Então, aqui o Aleph, que ela pode ter qualquer som, né? Desde que você tenha um sinal maçorético aqui que vai dizer que nesse caso aqui, como nós temos o sinal maçorético de E, então aqui é o Lamed, né? Junto com esse pontinho aqui que dá o som de O, Eló, aqui você tem o rei, né? O rei com esse sinalzinho aqui que dá um som de E fechado, Eló, e o Yud de novo, né? O Elohim. E aqui é o Mem Sofit, que é um M, é uma espécie de um M lá, só que fechado. Ele aparece nessa formação quando ele está no final da palavra. Então aqui você tem Yatzar, achei Elohim. Pronto, vamos parar por aqui. Né? Não precisa eu ler tudo. Porque é importante que você entenda que você vê que aqui aparece 2 Yuds. Né? Então você vê aqui, ó, eu chamei aqui, eu destaquei, são 2 Yuds. 2 Yuds. Essa letra Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras, na verdade, no total dá mais do que 22, porque existem letras que se transformam em duas, como, por exemplo, o Mem, que se transforma em Mem Sofit. Tem o Kaf também, que se transforma em Kaf Sofit. Mas não vou entrar aqui nesse detalhe agora, que não é aula de hebraico. Há um conteúdo de hebraico que eu estou para gravar em breve, para no mês de fevereiro, se você estiver aqui vendo esse vídeo agora em janeiro, mês de fevereiro, eu vou dar o alfabeto hebraico todinho aí gratuitamente para você aprender um bocado de segredo. A gente vai falar um bocado de coisinha interessante sobre o alfabeto hebraico, que ele tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Mas vamos lá. O Yud é a menor letra e ela tem uma representação, principalmente porque ela aparece como a primeira letra do nome de Deus, como se fosse o mundo espiritual, o mundo de Deus. Então, o mundo segundo os estudos cabalísticos, né, dos judeus, que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que a gente deve olhar como ocultismo e a gente não deve considerar. O Yud e o Vav têm relação, porque o Yud ele representa o homem, ele representa a natureza divina, e o Vav é a natureza humana, né? A natureza humana, o homem caído. Né? Então, aqui você vê que ele aparece 2 Yods, 2 Yuds, que é a mesma letra que está no primeiro nome de Deus. Né? Então, eu fiz questão assim, de procurar na Bíblia onde é que aparece novamente a palavra formou. A palavra formou. E a palavra formou, ela volta a aparecer na Bíblia, amados, no versículo 19 do capítulo 2 do livro de Gênesis, que diz assim, ó, formou Deus, rachei, eu botei aqui, porque isso aqui é de um estudo judaico, para você ter uma ideia. Eles não usam o nome Deus, mas na sua Bíblia você vai achar no lugar desse rachei aqui, Deus. É porque está aqui, ó, no hebraico. Lembra, tem uma coisa também que vocês estão estranhando, que eu estou começando daqui do lado direito para o lado esquerdo, é porque o hebraico é lido de forma contrária à nossa leitura. Então, eu quero somente mostrar essas 3 palavras novamente. Então, formou Deus Elohim. Então, de novo, aqui ela vai se repetir. Ó. Tá vendo? Formou Deus Elohim. Então, aqui, ó. Yetzer, novamente, o Vav, o Yudis, o Tzadik e o
o resh. Né? Deixa eu voltar aqui, o resh, certo? Então, só que tem uma diferença. Né? No versículo anterior, certo? Esse iud, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? A mesma palavra, só que com dois iudes. Com dois iudes. E aqui você encontra um iud só. Um iud só. Isso está nos originais da Bíblia. Isso está na versão, em qualquer versão original antiga que você vá procurar, certo? Aqui Moisés escreveu, porque Moisés foi quem escreveu a Torá, os 5 primeiros livros, você vai encontrar desse jeito. E a explicação está justamente na natureza do Yud. O Yud representa a natureza divina, representa a semelhança a Deus. Então, aqui, ó, o Yud ele está no primeiro nome, a primeira letra do nome de Deus. Esse é o nome de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. É por isso que se chama Jeová, muitas vezes. Que eles colocam aqui, ó, depois, o sinal maçorético de 3 pontinhos, Jé, e um sinal de uma bolinha aqui representando o O. Então, Ió, né? E aqui o Vav tem som de V, eles colocam o sinal maçorético aqui do Patar, que representa o A, e aí fica Jeová, porque o rei tem som de H, tem som de H no hebraico. Então, dessa forma é que se escreve, está escrito na palavra. E isso a gente entende de uma forma sobrenatural, de uma forma sobre-humana, que Deus nos criou desde a palavra lá escrito na Bíblia. Quando Moisés escreveu as primeiras palavras da Bíblia, nos criou imagem e semelhança dele. E isso foi uma decisão da Trindade, não foi uma decisão de Deus com anjos. Foi o próprio Deus que decidiu fazer isso. Você como ele, você é como Deus, você é triuno como Deus, você é 3 e ao mesmo tempo é 1, como Deus é 3 e ao mesmo tempo é 1. E nós entendemos isso como sendo uma verdade absoluta. Pode ter certeza que você tem dentro de você e fora de você os atributos divinos sobre a tua vida. Espero que esse vídeo você tenha gostado. Espero que você possa, se você achou que essa é uma verdade que outras pessoas precisam conhecer, então espalhe esse vídeo por aí, espalhe essa notícia por aí. Né? Mostre a pessoas, compartilhe esse vídeo em todos os lugares onde for, assine no nosso canal aí logo e bota aí o seu sininho para que você seja abençoado mais ainda no nome de Jesus. Deus abençoe, Shalom Adonai.